Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, se eu fosse presidente, projetos de lei que o Brasil precisa, educação e cidadania, experiências de vida e o povo e o poder. Falando em o povo e o poder, eu estava vendo acidentalmente ali, digamos assim, uma videoaula sobre o Enem, e tinha uma frase que me chamou a atenção. Era uma aula de português, de gramática, tinha uma frase que foi colocada para ser analisada pelos alunos, pelo exame, por sugestão do examinador, e ela dizia exatamente o seguinte, abre aspas: os políticos foram criados por Deus para atender aos interesses do povo, fecha aspas. E realmente, assim como a política, a ciência política foi criada pelos homens para atender aos interesses do povo. E realmente é para isso que servem políticos e a política. Infelizmente, para nós, principalmente brasileiros, como diria o Sarney, brasileiros e brasileiras, para nós brasileiros e brasileiras, tem muita gente mau caráter, gente sem escrúpulo, que vê na política, assim como vê em outras atividades humanas e ideologias, enfim, uma forma de se dar bem. E é exatamente por isso que nós somos muito mal representados, infelizmente. Uma boa parte dos nossos representantes políticos, em todos os cargos, de vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador e eventualmente até o presidente, a gente está muito mal representado. Porque são pessoas desqualificadas, despreparadas, que veem na política uma forma de se dar bem, é a lei do menor esforço. O cara não estuda, o cara não trabalha na iniciativa privada, que é extremamente rigorosa, não tem protecionismo. Se não fizer um bom trabalho, se não for ético, se não for pontual, se não tiver um bom desempenho, se faltar ao trabalho, amparado pela lei, inclusive, pela própria CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, o empresário tem todo o direito de suspender, advertir e até demitir com ou sem justa causa pela falta de competência, falta de preparo do seu funcionário. Diferente na vida pública, aí a coisa é totalmente o inverso. O cara faz o que quer, a lei está sempre do lado dele, até porque as leis foram feitas por eles, a grande maioria em defesa da causa própria, em benefício próprio. Agora, semana passada, quer dizer, ainda está tramitando no Congresso Nacional uma lei que afrouxa, veja bem o absurdo, ela facilita a improbidade administrativa, diz que o acusador, que seria o Ministério Público, e o julgador, que seria o Poder Judiciário, tem que provar que o servidor público, o deputado, o senador, o vereador, o governador, o presidente, quando fez uma besteira qualquer que prejudicou centenas, milhares, talvez milhões de brasileiros e brasileiras, que tem que provar que houve má intenção do cara. Mas como é que vai se provar má intenção? É muito subjetivo. Ora, se o cara fez por incompetência, por burrice, por desleixo, por intencionalmente ou não, para resumir, o resultado final negativo é o mesmo. Então não está necessariamente se punindo o malfeitor.
está evitando que um sujeito despreparado e desqualificado ocupe um cargo para o qual ele não está preparado. Mas só que como está prevalecendo, infelizmente, está prevalecendo gente desqualificada e despreparada no poder, daí os caras estão se autoprotegendo, já estão afrouxando a lei para se proteger, porque eles sabem que eles não têm competência para fazer um bom trabalho, a grande maioria sabe, eles estão lá por mero acaso, ou porque são parentes dos que já estão no poder, que facilitam tudo para eles entrarem, ou porque são apadrinhados de quem já está no poder, ou porque estão num processo de troca de favores também, que daí eles se dão bem. Isso eu falo com conhecimento de causa, porque eu fui 4 vezes candidato. Eu fui candidato a deputado estadual em 1990, fui candidato a vereador aqui em Curitiba, fui candidato a deputado federal pelo Paraná e deputado estadual. O máximo que eu consegui foi ser suplente de deputado federal e de deputado estadual. Mas isso e um cachorro atropelado é a mesma coisa. Infelizmente, pessoas bem intencionadas, que estudaram, que têm formação superior, que é o meu caso, não chegam lá. Eu me lembro que em 2010, se não me falha a memória, saiu uma pesquisa que 82% dos deputados federais, vejam, de um total de 513, vejam bem, um total de 513 deputados federais, 82% eram analfabetos, semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. E o que é um analfabeto funcional? É um cara que lê um texto, uma matéria de jornal, uma matéria de revista, uma página de um livro e não compreende o que está lendo, porque ele tem dificuldade de interpretação de texto, porque ele não estudou. E como é que um indivíduo desse vai ser um legislador, vai fazer leis em benefício do país? O máximo que ele vai fazer, meus caros amigos e amigas, é lei em benefício próprio. E é o que historicamente o Congresso Nacional tem feito, salvo raras exceções. Os deputados, a grande maioria, porque ela é maioria numérica, não é maioria qualitativa, é quantitativa. A grande maioria quantitativa dos deputados e senadores legislam em causa própria. E estão fazendo isso, estão passando a boiada, como diria o ministro Salles, lá, o ministro do Meio Ambiente, que era a favor da boiada e a favor de derrubar árvore, de invasão de terra e tacar fogo em floresta. Então, o ministro do Meio Ambiente do atual governinho, que aí está, que está fazendo tudo menos governar, ele dizia que vamos aproveitar a pandemia, que a imprensa está... Palavras dele, não sou eu que estou dizendo. Que a imprensa está toda voltada para a pandemia, para contar o número de mortes, vamos passar a boiada. Vamos afrouxar a legislação contra o meio ambiente a favor do pecuarista. Ora, até os pecuaristas foram usados nisso, porque os pecuaristas de bem, pessoas responsáveis, os agricultores de bem, pessoas responsáveis, quer seja da agricultura familiar ou do agronegócio, também são pessoas comprometidas com o meio ambiente. Quem é descomprometido com o meio ambiente é o atual presidente, o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, o ex-ministro dele, o Salles, o atual, só que o atual não tão escancaradamente, mas veladamente. Esse governo aí é contra o meio ambiente. E também os grileiros, sabe o que é grileiro? É invasor de terra. Os poceiros é a mesma coisa. Grileiro e poceiro é gente que invade terras públicas, invade terras privadas, é como se fosse no Velho Oeste, na base do Bang Bang. Eles invadem terras públicas e privadas e também aldeias indígenas, territórios indígenas, e promovem a destruição, seja através do garimpo ilegal, seja através de queimadas, de incêndios.
Então, e depois eles vendem a terra para um desavisado qualquer, para um trouxa qualquer. Ele vende uma terra que não é dele. Vai lá o trouxa e compra. Paga barato, mas não está comprando nada, porque não é dele. É terra pública, é terra com proteção ambiental, é terra indígena. Então é isso que acontece. Então, em resumo, contado toda essa história aí, eu vou voltar à frase inicial, que os políticos são criados por Deus para defender os interesses públicos. Então os interesses públicos não é isso que está acontecendo aí de invasão de terra, incêndio florestal, essa porcariada toda, defender arma, porte de arma, isso aí é para um grupo minúsculo de pessoas igualmente minúsculas. Porque uma pessoa que é maiúscula não precisa de uma arma para se defender. São pessoas minúsculas que precisam de armas para se defender. Lógico, vamos fazer uma ressalva. Obviamente as forças armadas, todas as forças policiais e as seguranças privadas, esses homens e mulheres que trabalham nesse setor precisam sim estar armados e tem todo o meu apoio para isso. O cidadão comum não precisa andar armado para se defender, porque não vai prestar. Ele não está preparado para usar a arma. E se ele tiver uma arma, se aparecer um bandido na frente dele, na hora que ele pensar em sacar o revólver, no estilo velho oeste, já levou 3 tiros do bandido. Ou eventualmente até da polícia, se ele confundir, se atrapalhar e achar que a polícia é bandido. Na hora que ele pensar em sacar a arma, já levou 3 tiros no mínimo. Então é burrice querer armar a pessoa de bem, querer armar a pessoa, o simples cidadão, o administrador de empresa, o comerciante, qualquer outra pessoa que não, cuja função, cuja profissão não exige um revólver, uma metralhadora, um fuzil como arma, tá certo? Então, como vocês podem ver, esses políticos que defendem esse tipo de coisa não estão defendendo o interesse público. Porque o interesse público qual é? É emprego, saúde pública de qualidade, chegar e ser atendido rapidamente, é escola para todos, no ensino fundamental, ensino médio e nível superior, segurança pública, você não ter medo de andar com o celular na mão na rua e ser roubado, não ter medo de sair de carro e perder o carro, não ter medo da sua casa ser invadida. Nós precisamos disso, de emprego, comida, fartura, feijão e não fuzil. O próprio presidente que aí está, o tal de Bolsonaro, ele debochou, chamou de idiota, de sei lá o quê, quem defende feijão ao invés de fuzil, porque ele defende fuzil. Então ele pega o fuzil e vai caçar tizil, lá na terra do bugio. Porque o povo precisa de comida, de feijão, de arroz, de carne, de emprego, de segurança pública, de saúde pública de qualidade, de infraestrutura, com acesso à água potável, acesso à rede de esgoto e segurança. É disso que o povo precisa. Mas para o povo ter segurança, não precisa necessariamente andar armado. Precisa de governo sério, decente, competente. É isso que nós não temos. Então, na hora de escolher o seu candidato, o ano que vem, meu caro, minha cara, pense bem, pesquise muito o seu candidato, veja se ele não está cheio de... Escreve o nome completo do cara lá num buscador, lá no Google, por exemplo, e escreve processos na frente. Se ele tiver mais do que 3 processos, não vota nele, porque não presta, não serve. Tá certo? É um indivíduo que só pensa nele, na família e nos amigos. Como diz o próprio presidente que aí está, que ele está lá usando o poder para defender ele, a família e os amigos. Então ele não está preocupado com o interesse público. Então não serve para ser presidente. O outro que está se achando aí, o ex-presidiário, também não serve. Quando ele entrou no poder, ele montou quadrilhas para assaltar os cofres públicos. Ele foi ao extremo, ele sendo presidente do Partido dos Trabalhadores, sendo eleito pelo Partido dos Trabalhadores, foi ao extremo de montar quadrilhas e colocar dentro dos fundos de pensão para assaltar o dinheiro da aposentadoria dos funcionários públicos da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da
dos Correios e de outras estatais. Então, como é que um sujeito desse defende o interesse público se ele não defende nem os próprios companheiros e companheiras? Ele quer ferrar com os companheiros e companheiras, e tem gente que acredita que o cara presta, daí me quebra as pernas, né? Então é isso. Um grande abraço a todos. Até mais.